Olá, bem-vindos novamente ao curso. Hoje vamos trabalhar com uma base de dados fictícia que nós vamos importar através do Excel. Para tal, nós vamos aqui ao File e selecionamos Import Data. E como conseguem ver aqui, nós podemos selecionar Excel. Considerando que nós criamos uma base de dados fictícia e a colocamos no ambiente de trabalho, selecionamos o ficheiro, aparece aqui como selecionado e carregamos em Open. Vai abrir uma nova janela e aqui nós podemos confirmar que se o SPSS está a conseguir importar corretamente os dados através do Excel. E nós conseguimos ver as colunas com os nomes e os respectivos valores. Importante no Excel, a primeira linha tem que ser assumida como o nome da variável e depois as restantes como os valores assumidos para cada participante da amostra. Carregamos em OK e no Variable View nós conseguimos ver o nome das variáveis, conseguimos também ver qual foi o valor assumido, se é nominal, escalar ou categórico. E no Data View conseguimos ver então os dados que ele foi inserido. Só que ajustar aqui esta coluna e de identificação da pessoa. Neste caso nós temos 12 pessoas nesta base de dados. O nome, o sexo, a idade, o peso, a altura. RPE é a percepção subjetiva de esforço que a pessoa teve no treino. Nesta escala é de 0 a 10. E se teve lesão ou não, e identificando com 0 não teve lesão e 1 como teve lesão. Então, olhando para esta base de dados, à primeira vista conseguimos identificar visualmente alguns problemas. Ou outliers, que são valores extremos, ou valores omissos, por exemplo aqui, ou valores que supostamente não deveriam existir. Então vamos manualmente aprender a corrigir isto. Olhando aqui para o nome, obviamente não vamos alterar o nome das pessoas, vamos passar aqui para o sexo. E o sexo pode assumir 1 ou 2, que é uma forma prática de recodificar, em vez de ser masculino e feminino, sendo apenas 1 e 2. Aparentemente, nesta base de dados, o 1 parece estar associado ao sexo masculino e o 2 ao sexo feminino. Entanto, aqui a Sofia Lemos que aparece como o número 3. Então aqui o 3 nós podemos manualmente recodificar com o número 2 e sim já teremos este erro corrigido. Sexo masculino é o número 1 e sexo feminino o número 2. Vamos ver aqui rapidamente e está visto. Depois vamos aqui para a idade. E nós podemos identificar aqui claramente que temos aqui uma pessoa que é a Maria Santos, que tem uma idade extremamente elevada, diríamos quase impossível, e isto pode acontecer porque inserimos erradamente os dados e não podemos assumir agora por defeito que ela tem 15 anos, nem 10 anos, porque realmente não sabemos, e olhando para as outras idades aqui presentes, podemos assumir que é uma faixa etária entre os 18, 19 e os 28, 29 anos. Então, neste caso, por questões de segurança, nós eliminamos e assim este erro fica corrigido. Mas também podemos ver aqui outro outlier, que é o Carlos, que tem aqui 12 anos. Não vamos assumir que ele tem 120, não vamos assumir que ele tem 22. Estaremos a enviesar os dados a favor, e isso seria errado. Então, mais uma vez, por questões de segurança, nós eliminamos este dado. Vamos para a variável peso e identificamos aqui, por exemplo, que o Pedro Costa tem menos 80 kg, o que seria, mais uma vez, uma situação impossível, porque o peso tem que sempre assumir um ponto positivo, neste caso, enquanto massa corporal. E aqui a correção é bastante simples, nós vamos ao valor menos 80, eliminamos o sinal de menos e fica corrigido. Aqui temos também uma situação extrema em que a pessoa aparece com 110 kg, um valor possível,
Mas como nós vimos anteriormente, aqui tinha 12 anos, o Carlos, que nós eliminamos. E, mais uma vez, sendo este um valor extremamente elevado, um outlier, por questões de segurança nós eliminamos. Passando para a variável altura, temos em metros, exceto os valores da Ana Pereira, que estão aparentemente em centímetros. E aqui sim nós podemos corrigir manualmente. E onde está 162, colocamos a vírgula depois do 1 para assumir então que ela tem 1,62 m. De resto, parece-nos tudo credível e realista. No caso da Beatriz, não temos dados de altura e também não podemos inferir qual poderá ser a altura dela. Olhando para a escala do RPE, nós temos entre 0, que é o mínimo, e 10 é o máximo, valores aparentemente contidos, até chegarmos aqui ao valor do Rui Gomes, temos um valor de 15, que é um valor superior à escala, e não podemos inferir que é um 10 como sendo o teto da escala. Neste caso, mais uma vez, por questões de segurança, eliminamos e fica assim o valor em falta. Confirmamos os restantes e parece estar tudo contido entre 0 e 10. Por último, a lesão, nós assumimos 0, não 1 tem. Aparece-nos aqui a palavra sim. Então sim, se calhar não foi recodificada em números e contém uma vertente qualitativa na base de dados. Então aqui também simplesmente convertemos o sim em 1 e corrigimos assim a base de dados. Agora, só para confirmar, vamos ver aqui as questões do nome das variáveis, tudo certo. Aqui, na medida que foi assumida, também parece estar aparentemente tudo certo. Podemos, no caso da lesão, se for do nosso interesse, recodificar no tipo. E neste momento está em string. String significa que pode assumir palavras ou números, mas nós podemos aqui converter então em numérico, carregar OK, e isto não vai alterar absolutamente nada na base de dados. Exceto se tivesse aqui a palavra sim, então aí poderia dar erro. Como nós corrigimos, estamos salvaguardados da correção e agora sim temos uma base de dados que inicialmente continha erros para uma base de dados pronta para podermos trabalhar corretamente.